Esse é o Quase Uma Traça e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e aqui no Quase Uma Traça, a literatura é a protagonista das nossas viagens por mundos diferentes, por histórias que a gente não conhece, aproveitando tudo que os livros podem nos ofertar. E para vocês conhecerem mais de mim, Aninha, e daqui do Quase Uma Traça, eu vou mostrar os meus livros favoritos da vida. Eu confesso que eu não consegui eleger 10 livros favoritos, tem quase 20 livros aqui, então eu vou mostrar os livros, tentar falar por 10, 15 segundos sobre eles, para vocês conhecerem um pouco mais de mim, porque eu acho que o nosso gosto literário revela muito sobre nós, e para vocês entenderem um pouco do tipo de livro que vocês vão ver. Vamos lá, primeiro, não se assustem com a quantidade de clássicos que vocês vão ver aqui. Eu sou uma leitora de clássicos, eu sou uma apaixonada pela literatura clássica. O livro favorito da vida, que inclusive é o alvo de uma coleção de muitas edições diferentes que vocês já podem visualizar aqui, é Alice no País das Maravilhas, do britânico Lewis Carroll, que é uma das histórias, um dos livros mais traduzidos do mundo, uma das histórias mais conhecidas. Tem gente que nem sabe que a história foi tirada de um livro, mas conhece, já ouviu falar de Alice e o quanto ela consegue sempre me transportar para lugares diferentes em cada releitura que eu fiz. O segundo livro favorito da vida, e essa é a única sequência que vocês vão ver aqui, é O Mágico de Oz, do norte-americano L. Frank Baum, que na verdade, gente, é uma saga com 14 livros. Curou a série O Mágico de Oz e até agora eu estou no quinto ou sexto livro. É o meu livro favorito da saga. Eu ainda acho que o primeiro é o livro mais disruptivo, o mais revolucionário. E para quem não sabe, O Mágico de Oz foi extremamente importante e contribuiu muito fortemente para a literatura, para o gênero de fantasia. A técnica, o que o L. Frank Baum apresentou aqui, contribuiu muito fortemente para o gênero fantasia. Aleatoriamente aqui de alguns livros que são os meus favoritos da vida, mas não tem uma ordem. Eva Luna, da Isabel Allende, uma escritora chilena que tem uma produção prolífica. E sim, eu tirei a dica da Rory Gilmore, de Gilmore Girls, que a Eva Luna era incrível, maravilhoso. Inclusive, eu não li A Casa dos Espíritos ainda e já li a Eva Luna. E, gente, eu espero que tenha algum livro da Isabel Allende que supere esse, porque eu simplesmente, literalmente, quase que como uma traça, devorei este livro aqui. 2 livros que eu adoro, que são famosíssimos, é Frankenstein, da brilhante Mary Shelley, que inaugurou o gênero de ficção científica com este livro, e O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson. Os dois do século XIX, os dois de autores britânicos, um mais do começo do século XIX, outro mais pro final do século XIX, mas que ajudaram a construir a cultura literária ocidental. Quantas referências a gente não encontra destes 2 livros no cinema, nas artes, na música, na poesia, no cotidiano? Os livros foram tão relevantes e significativos com as histórias que eles abordavam, que eles acabaram fazendo parte da construção da nossa cultura literária e são extensivamente revisitados porque não se esgotaram em si mesmos. Inclusive, esse é um dos motivos pelo amar tanto clássicos. Os clássicos não se esgotam em si mesmos. Eles livros fazem isso super bem. O Médico e o Monstro é um livro muito mais filosófico, que, inclusive com alguns conceitos de filosofia muito mais complexos do que eu podia imaginar quando eu ouvi falar do livro. E Frankenstein, que na verdade é o monstro do Dr. Frankenstein, escrito por Mary Shelley, é um frio e que fala muito mais sobre o que o ser humano é capaz de fazer do que a gente pode imaginar. Portanto, estouraram meus queridinhos. Inclusive, esse aqui precisa de uma edição da Zahar mais nova, porque ele é maravilhoso. O autor brazuca, que pra mim é um dos maiores escritores que já existiu em língua portuguesa, Guimarães Rosa. E o meu livro favorito deles, eu vou confessar, que é O Grande Sertão Veredas. Porém, eu acho que é um livro bem difícil para ser o seu primeiro contato com Guimarães Rosa. Então, eu vou colocar o meu segundo favorito dele, que é o Primeiras Histórias, que é um compêndio de histórias escritas pelo Guimarães Rosa. Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Aqui. Pera, acho que vai ficar assim, fica mais fácil. Aqui, ó. Que é um contato inicial excelente com o autor. Primeiro que são histórias mais curtas, que versam sobre temas diferentes, mas sempre em torno de algo relevante e significativo, e principalmente falando por vezes das populações esquecidas do nosso país, principalmente do interior do nosso país.
em uma linguagem primorosa. O Guimarães Rosa utilizou a linguagem de uma maneira que eu não consigo nomear outro escritor no mundo que tenha feito algo parecido. Ele tinha tal domínio da língua portuguesa que ele criou uma língua dentro da língua, e essa língua literária que ele usa nos seus livros. Então, assim, é um contato que você precisa ter com Guimarães Rosa. A Zuca, que eu amo, que é a minha autora brasileira favorita, Lígia Fagundes Telles, e o seu irretocável e até hoje o melhor livro de contos que eu já li na vida, Antes do Baile Verde. Eu tive contato com a Lígia Contista lá no ensino médio, há quase 20 anos atrás, com um livro que provavelmente é um dos mais antigos na minha estante, Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, e depois eu acabei não lendo outras coisas dela. E há algum tempo atrás eu li o brilhante Ciranda de Pedra, que para mim é um dos melhores livros da Lígia, e aí leio sua obra-prima irretocável, em minha singela opinião, Antes do Baile Verde, que é o melhor livro de contos que eu já li, porque eu gosto muito dessa representação. Será que é o meu escritor brasileiro favorito? Ele e o Guimarães estão disputando aí. Que é Machado de Assis, o brilhante, icônico, incomparável Machado de Assis, e o seu engraçadíssimo Memórias Póstumas de Brás Cubas. A maior parte dos meus livros do Machado, gente, estão pra lá em coleções. Então eu tenho todos os livros que ele escreveu, mas em coleções em volumes únicos. E aí eu trouxe esse aqui de quadrinho que eu comprei ano passado, porque eu adorei o quadrinho, a representação e a arte que eles fizeram do Memórias Póstumas, que é simplesmente um livro que literalmente, que é uma coisa que eu quase não faço, recomendo pra todo mundo. Falo, leiam Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque ele é um clássico engraçado, divertido, espirituoso, um livro que é narrado pela perspectiva de um defunto, gente, e que tem uma das melhores frases da literatura. Clássico do Dark Academia, que eu adorei, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. O Pintacilgo da Dona Tarte. Infelizmente essa edição de sebo tá bem velhinha, eu tô querendo comprar uma edição melhor desse aqui, gente, porque sério, tá bem detonado esse livro aqui. Mas é um calhamaço que eu li. Parece um livro de 200 páginas. Ele versa sobre temáticas que eu gosto muito, ele fala muito sobre história da arte, e eu gosto muito desse tema, e eu gosto muito de livros que versam sobre isso. E ele fala num tempo muito mais presente do que todos esses livros que eu citei aqui, que não... questões, ambiguidades, fala sobre dificuldades, fala sobre a nossa construção como ser humano. E ele faz isso mostrando várias faces de uma mesma situação, de uma perspectiva, e como versa sobre temas que eu gosto. Ele fala sobre os temas de uma maneira interessante e intrigante. Eu entendo porque esse livro ganhou o prêmio Pulitzer, porque o livro que foi, eu tô relendo, só que dessa vez bem devagar para aproveitar bastante a história, que é um autor conhecido por um outro livro, que é o mesmo autor de O Grande Gatsby, O Curioso Caso de Benjamin Button, O Magnata, Suave a Noite, do Scott Fitzgerald, nessa edição linda que eu tenho da Martin Claret, e uma edição ótima, ela é bem resistente. Esse livro calhamaço, ele fica entre livro maior e calhamaço, ele tem quase 500 páginas, que é um dos livros mais lindos que eu já li. Algumas das descrições daqui têm uma linguagem poética, lúgubre, etérea, que nos transporta para um outro lugar, mas não como se a gente estivesse na situação, como se a gente estivesse observando essa situação de cima. Algumas descrições que o Scott Fitzgerald faz em Suave à Noite são algumas das passagens mais bonitas que eu já li na literatura. Então, para além de ser uma história interessante, eu gosto muito dessas histórias que se passam nesse período que é a era de ouro do jazz, a década de 1920. Isso através de uma técnica de escrita brilhante, extremamente sofisticada e que consegue ser sofisticada, mas não rebuscada. Conhece que é A Livraria 24 Horas do Mr. Penumbra, de um autor chamado Robin Sloan. Ele é um livro contemporâneo que eu li há muitos anos atrás, faz uns 5, 6 anos, e eu devorei esse livro, literalmente quase que como uma traça. Eu devorei esse livro porque ele tem mistério, ele tem suspense, ele fala sobre uma livraria. Eu adoro livros que falam sobre livros, séries que falam sobre livros, filmes que falam sobre livros. Eu gosto muito, muito do livro como tema tratado. Então, boa parte dos livros que falam sobre isso, eu vou me interessar. E esse livro aqui mistura mistério, suspense, quase que sobrenatural, junto com livros. Quem não gosta de ler, eu recomendo esse livro aqui, porque ele é um livro
super fácil, ele é um livro contemporâneo, ele tem uma linguagem super acessível, muito próxima que a gente usa no dia a dia, e ele é um livro que ao final dele, provavelmente a pessoa vai passar a gostar de ler, ou pelo menos se interessar por leituras depois de ter esse contato. Autora favorita da vida, a mulher, que é Marguerite Duras, e o meu livro favorito dela, O Vice-Cônsul. O livro mais famoso da Marguerite Duras no Brasil é O Amante, que foi o meu primeiro contato com ela, foi onde eu conheci o trabalho dela, e eu fiquei tão apaixonada pela escrita desta autora vietnamita francesa, porque ela tem cidadania francesa, mas ela cresceu no Vietnã, enfim. Foi o Amante, mas depois eu li esse livro, e, gente, eu já li acho que uns 6 ou 7 livros dela. Eu li muita coisa, tudo que aparece na minha frente dela eu quero ler, porque a escrita cinematográfica da Marguerite Duras é um dos motivos pelos quais eu aprecio tanto ter aprendido a ler. Intocável, O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Entendo porque ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura depois de ter escrito isso, porque essa novela de 90 páginas consegue falar mais do que às vezes livros de 500 e 600 páginas com 500 personagens. Tem praticamente 2 personagens só aqui, e ele consegue transmitir muito da alma humana em uma novela de 90 páginas, que às vezes brilhante e retocável, que me fez ter vontade de ler toda a obra do Hemingway. A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói. Eu amo literatura russa, gente. Eu leio muita coisa de literatura russa todo ano. Eu entro em contato com um autor novo, gosto, eu quero ler tudo que eu encontro desse autor. E a minha porta de entrada pelo maravilhoso universo de Tolstói foi A Morte de Ivan Ilitch. E não é à toa que todo mundo recomenda esse como primeiro livro de contato, porque ele é uma novela com uma linguagem super fácil, ao contrário de outras obras russas. É super compreensível, e esse livro versa sobre a morte. Só que ele traz aspectos e questionamentos sobre a morte que muitas vezes a gente não faz. Então, assim, eu me apaixonei por Tolstói depois de ter lido esse livro, e todos os anos depois disso, eu li esse livro em 2020, eu tento ler pelo menos 2 ou 3 livros do Tolstói, porque assim, esse autor praticamente acho que nunca escreveu nada ruim na vida. Tá junto, autor russo também, Nikolai Leskov, Lady Macbeth no Distrito de Mzensky, que eu li este ano e se tornou um favorito da vida. Foi o melhor livro que eu li, inclusive, até 2020, até agora, junho de 2023. Foi meu livro favorito. Ele tem referência, assim, a Lady Macbeth do Shakespeare. A Lady Macbeth do Distrito de Mzensky. Ela é uma das personagens mais intrigantes e interessantes com as quais eu já me deparei na literatura. A maneira como ele trata um assunto que é comumente tratado sempre da mesma forma, com clichês, que no caso é a traição conjugal feminina, no século XIX, é completamente disruptiva, inovadora. A maneira como ele traz isso nesta obra, que tem pouco mais de 100 páginas, eu fico imaginando assim, como o Nikolai Leskov conseguiu escrever uma obra deste porte, dessa magnitude, em 90 páginas. O Morro dos Ventos Uivantes, da brilhante, icônica e que infelizmente não escreveu mais prosas, Emily Bronte. Eu tenho vários outros livros das irmãs Bronte aqui. Eu comecei a ter contato com eles por conta da minha pesquisa acadêmica em moda e literatura. E aí, quando eu li O Morro dos Ventos Uivantes, eu apenas me deparei com o melhor que a literatura já produziu em toda a sua história. Eu agradeci por ter aprendido a ler, por ter lido essa história, porque a história da Catherine e do Heathcliff é uma das mais incríveis que eu já li. A forma como a Emily Bronte conta essa história é simplesmente algo que eu não sei se algum dia algum escritor vai superar na maneira desse romance nada romântico que ela apresenta aqui, em Primas da Humanidade. Inclusive, esse é um livro, gente, que eu já vi muita gente falar, eu não gosto do livro, mas eu nunca vi ninguém falando mal. Tipo, é um livro ruim, é um livro mal escrito, é um livro que não vale a pena ler. Não, ele é um livro que as pessoas podem não gostar, mas apreciam a qualidade dele. E com certeza, de todos os livros das irmãs Bronte que eu li quase todos já, o meu favorito disparado é O Morro dos Ventos Uivantes. Os Três Mosqueteiros, do incrível e icônico Alexandre Dumas, foi a minha leitura favorita de 2022, que me fez refletir por que é que eu não li Dumas antes. Porque eu demorei tanto tempo para ler esta obra-prima, que também é um calhamaço. Essa história também que faz parte da nossa cultura literária, que influenciou muito
da ideia do que a gente tem sobre mosqueteiros, sobre esse período monárquico na França, enfim. Já foi amplamente adaptado, mas o livro consegue ser surpreendente, muito mais divertido e muito mais profundo do que todas as adaptações, que um pouco mais do meu gosto literário. Conhecem alguns dos meus livros favoritos da vida, a maior parte deles está aqui. Se gostam de algum dos livros que eu citei aqui, que eu falei, que eu expliquei, se é um favorito de vocês também, por favor, deixe aqui nos comentários a nossa próxima viagem literária.